Bom dia, seres. E aí, como vocês estão, pessoas? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Amós. Vocês não reparem se a resolução estiver um pouco mais ruimzinha, mas a intenção é a leitura mesmo. E eu tô com um probleminha aqui no celular que eu gravava. Tô gravando no notebook e a resolução não é tão boa. Mas o importante é o áudio, tá? Que eu acredito que nós vamos ver através desse vídeo se vai ficar bom. Então nós vamos hoje entrar no livro, um livro curtinho, inclusive, só 9 capítulos, o livro de Amós. E aí, se der, a gente lê os outros também. Palavras de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa, capítulo 1, do que viu tocante a Israel nos dias de Osias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Introdução. E disse o Senhor: rugirá Sião, e de Jerusalém fará ouvir sua voz, e os deliciosos prados dos pastores choraram, e o cume do Carmelo se secou. Julgamento dos pagãos de Israel. Isto diz o Senhor, Síria, isto diz o Senhor, depois das maldades que o povo de Damasco cometeu 3 e 4 vezes, não o converterei, pois que estes homens fizeram passar carros armados de ferro por cima dos habitantes de Galaade. Portanto, eu porei fogo à casa de Azael, e esse fogo devorará os palácios de Ben-Hadad, e farei em migalhas a tranca de Damasco. Exterminarei do campo o ídolo que habitam a casa do deleite, que tem a mão do sceptro, e o povo da Síria será transferido a Cirene, diz o Senhor. Filisteia. Depois das maldades que o povo de Gaza cometeu 3 e 4 vezes, eu não o converterei, pois que estes homens levaram cativa toda a gente para encerrarem na Idumeia. Por isso, eu porei fogo aos muros de Gaza, e ele se reduzirá em cinza, os seus edifícios. Exterminarei de Azote os que a habitam, e de Ascalona os que trazem o sceptro. Carregarei bem a minha mão sobre Acaron, e perecerão os restos dos filisteus, diz o Senhor Deus. Tiro. Isto diz o Senhor: depois das maldades que o povo de Tiro cometeu 3 e 4 vezes, eu não o converterei, pois que esses homens encerraram toda a gente do cativeiro da Idumeia, e não se lembraram da aliança que tinham com seus irmãos. Portanto, eu porei fogo aos muros de Tiro, e ele consumirá as suas casas. Parece que eu gostei mais desse formato, né? Ficou bem melhor do que o do celular. Nossa, a partir de agora a gente vai gravar só assim. Gostei. Até a gente ter uma câmera com resoluçãozinha melhor, eu acho que assim ficou legal, né? Perdão. Vamos lá. Edom. Depois das maldades que o povo de Edom cometeu, não converterei, pois que eles perseguirão seu irmão à espada, e faltou compaixão com que lhe devi, não lhe pôs limites ao seu furor. Conservou até o fim o ressentimento da indignação. Eu porei fogo a Tema, e ele reduzirá a cinza as casas de Bosra. Amon. Isto diz o Senhor: depois das maldades que os filhos de Amon cometeram 3 e 4 vezes, eu não o converterei, pois que ele fendeu o ventre e as pelejadas de Galaade, para por este meio dilatar os limites do seu país. Por isso eu porei fogo aos muros de Raba, e ele lhe consumirá as casas com os alaridos no dia do combate, e com o torvelinho no dia da comoção. Esse Melcom irá para o cativeiro, e ele juntamente seus príncipes, diz o Senhor. Moabe, capítulo 2. Depois da maldade que Moabe cometeu 3 ou 4 vezes, eu não o converterei, pois ele se queimou os ossos do rei da Idumeia até os reduzir em cinzas. Assim, eu acenderei um fogo em Moabe, que consumirá as casas de Cariote, e Moabe perecerá entre o estrondo e entre o sonido das trombetas. Perderei ao juiz do meio dele, e farei morrer com ele todos os seus príncipes, diz o Senhor. Isto diz o Senhor em Judá: depois das maldades que Judá cometeu 3 ou 4 vezes, eu não converterei, porque ele rejeitou a lei do Senhor, e não guardou seus mandamentos, porque os seus ídolos os enganaram, após os quais tinham corrido seus pais. Por isso, eu porei fogo a Judá, e ele devorará a casa de Jerusalém. Isto diz o Senhor: depois das maldades que Israel cometeu 3 ou 4 vezes, pois que ele vendeu o justo pela prata e o pobre por um par de sapatos.
Eles machucaram sobre o pó da terra as cabeças dos pobres e se atravessaram contra tudo o que os fracos empreendem. Também o filho e seu pai se foram numa mesma moça, para violarem o meu santo nome. E sobre as roupas que lhes tinham dado em penhor se assentaram a banquetear-se ao pé de toda a casta de altares. Bebiam na casa do seu Deus o vinho dos que a quem tinham condenado. Eu, pois, exterminei diante deles os amorreus, cuja altura era como a altura dos cedros, e eles mesmos fortes como cavalos. Esmigalhei o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Eu sou o que vos fiz sair da terra e do Egito, e vos conduzi no deserto 40 anos, a fim de que possuísseis a terra dos amorreus. E de vossos filhos susciteis profetas, de vossos mancebos susciteis narizeus. Pois não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. E depois disso vós brincardes com o vinho aos narizeus, e mandastes aos profetas, dizendo, não profetizeis. Eis aí, rangerei eu debaixo de vós, como anjo um carro carregado de feno. Nada aproveitará a fugir ao veloz e ao forte ao debalde fará os seus esforços, e o valente não salvará a sua vida. E o que maneja o arco não será firme, nem o veloz se salvará pelos seus pés, e nem o cavaleiro salvará a sua vida. E o mais ousado entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Unidade 2. Oráculos contra Israel. Responsabilidade de Israel. Capítulo 3. Ouvi a palavra que proferiu o Senhor a respeito de vós, filhos de Israel, a respeito de toda a linhagem que eu tirei da terra do Egito, dizendo, de todas as linhagens da terra, só a vós vos conheci, e por isso virei com a minha visita sobre vós para castigar todas as vossas iniquidades. A missão do profeta. Acaso andarão dois juntos, se eles não se ajustarem entre si? Acaso rugirá o leão no bosque, sem que ele tenha achado alguma presa? Acaso fará o leãozinho soar a sua voz do seu covil, sem que esteja em termos de lançar a garra alguma coisa? Acaso cairá uma ave no laço posto em terra, sem que haja quem lhe o arme? Acaso tirar-se-á da terra o laço, antes o laço posto na... Acaso fará o leãozinho soar a voz do seu covil, sem que esteja em termos de lançar a garra alguma coisa? Acaso cairá uma ave no laço posto da terra, sem que lhe haja no rame? Acaso tirar-se-á da terra o laço, antes que se tenha apanhado alguma coisa? Soará a trombeta na cidade, sem que o povo não se assuste? E acontecerá mal na cidade, sem que o Senhor não na cidade que o Senhor não fizeste? Porque o Senhor Deus não faz nada sem ter revelado antes o seu segredo aos profetas e servos. O leão rugirá, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nas casas de Azote e nos palácios da terra do Egito. Dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede as loucuras sem número que se fazem no meio dela, que no seu mais interior centro padecem calúnias. E eles não souberam que a coisa era fazer justiça, diz o Senhor, ajuntando em suas casas um tesouro de iniquidades e de rapinas. Ameaça, por cuja causa isto diz o Senhor, a terra será atribulada e cercada, e a tua força se tirará, e as suas casas serão saqueadas. Isto, diz o Senhor, como acontece quando um pastor chega a arrancar a boca do leão das duas pernas ou a ponta de uma orelha. Assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, e descansados no ângulo do seu leito. E na cama de Damasco ouvi isso, e declarai publicamente à casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos, que no dia em que eu começar a punir as prevaricações de Israel, virei a minha vista sobre eles, sobre os altares de Betel, e os ângulos do altar serão cortados e cairão por terra. Eu deitarei abaixo do palácio do inverno com o palácio de verão, e as casas ornadas de marfim perecerão, e uma grande multidão de edifícios serão destruídos, diz o Senhor. Luxo das mulheres e falsa religião de Israel. Capítulo 4. Ouvi essa palavra, vacas gordas que estais no monte de Samaria. Vós fazeis agravos aos necessitados e vexais os pobres. Os que dizeis vossos senhores, dai cá e beberemos. O Senhor Deus jurou pelo seu santo que brevemente virão os dias infelizes para vós, e vos levantaram nas laças e os meterão as vossas relíquias em caldeiras fervendo. E vós saireis pelas brechas de um de fronte à outra, e serei lançadas para Amon, diz o Senhor. Ide a Betel e cometeis impiedades. Ide a Galgala e amontoai as prevaricações. Levai lá as vossas vítimas desde amanhã, os vossos dízimos por 3 dias. Eu acho que essa minha cara ela tá ficando muito conhecida aqui nesses vídeos. Não tem lógica, porque...
Sempre que eu pego alguma coisa que me indaga, não dá. Aqui, por exemplo, é o dízimo, né? A gente pode oferecer o dízimo para acontecer alguma coisa, mas a gente não pode oferecer nada de comida. É errado, só dinheiro, né? Tô falando das de hoje, não tô dizendo, só comentei. Voltando. Porque é um oferecimento, né? Então vamos lá. E é o Senhor que mandou. Tá vendo? Fui falar pro Botoca e perdi o lugar. Ó, oferecei de pão levedo sacrifícios de ação de graças. E chamai-lhes oblações voluntárias, fazer as públicas, porque assim quiseste os filhos de Israel, diz o Senhor. Por esta causa, até eu vos dei o desbotamento, está no Velho Testamento, gente. Ai, ai. E saireis pelas brechas de Belbraí. Vamos lá de novo, né? Porque assim o quisestes, filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por esta causa, perdi. Por essa causa, até eu vos dei um desbotamento de dentes em todas as vossas cidades. Cadê minha caneta? Eu vos dei um desbotamento de dentes em todas as vossas cidades e uma indigência de pão em todos os vossos lugares, e não vos tendes voltado para mim, diz o Senhor. Também eu vos suspendi a chuva quando ainda faltavam 3 meses até a colheita, e fiz que chovesse sobre uma cidade e sobre outra cidade que não chovesse. Uma parte ficou regada, outra parte sobre a qual não dei chuva secou. E vieram 2 a 3 cidades, a uma cidade para beberem água, e não se saciaram. E vós não voltastes para mim, diz o Senhor. Eu vos feri com um vento abrasador e com ferrugem a multidão de vossas hortas e vossas vinhas. Aos vossos olivais e aos vossos figueirais comeu a lagarta. Vós não voltastes para mim mesmo assim. Eu vos enviei mortandade na jornada do Egito e feri com a espada aos vossos mancebos até chegarem-se tomados aos vossos cavalos. Como é que você queria que o povo voltasse pro lado de você só fazendo os trem ruins? Tava dando um sinal para eles se atentarem, ou porque aqui tá, né? Acabando com o trem tudo do povo. Não, gente, para de zombar. Não tô. Sério, não é zombaria. É indagação. Tô fazendo um deboche, mas é um deboche indagativo. É um questionamento. Ai, eu vou matar todo mundo. Vai, mata todo mundo e que aparece outro. Apanha e quer que fique ali perto, né? Não vai lá. Vamos lá, é brincadeira, tá? Tá vendo? Maria Madalena poderia ter sido queimada por muito tempo. Depois eu não queria que o povo me queimasse, né? Na vida passada. Tem lógica. Dá pra entender um pouco, né? Mas não, mãe. Eu feri com a espada os vossos mancebos até chegarem a ser tomados os vossos cavalos. Fiz chegar aos vossos narizes a infecção dos cadáveres dos vossos exércitos. E mesmo assim vós não voltastes para mim, diz o Senhor. Eu vos destruí como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E vós ficastes parecendo como um tição que se tira apenas de um incêndio. E vós não voltastes para mim, diz o Senhor. Eu, portanto, continuarei em te ferir, ó Israel, com todas as outras pragas que te tenho ameaçado. E depois que eu assim tiver tratado, prepara-te. Agora eu entendi, gente. Israel também já estava pegando pesado há muito tempo, né? Eu, portanto, continuarei a te ferir, ó Israel, com todas as outras pragas de que tenho ameaçado. E depois que assim tiver tratado, prepara-te a saíres a encontro do teu Deus, porque eis aí quem forma os montes e quem cria o vento, e quem anuncia a sua palavra ao homem, que produz a névoa da manhã, e quem anda por cima do que há levado na terra. Seu nome é o Senhor Deus dos exércitos.
Exortação à conversão sincera. Capítulo 5. Ouvi esta palavra lúgubre, canto com quem entoo sobre vós. A casa de Israel caiu e ela não tomará mais a restabelecer-se. A virgem de Israel foi deitada sobre a sua terra e não há quem a levante. Porque isto diz o Senhor Deus: na cidade de onde saíam 1000, ficaram nela 100, e da que saíam 100, ficaram nela 10 na casa de Israel. Porquanto isto diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivereis, e não busqueis a Betel, e nem entreis em Galgala, nem passeis em Bersabé, porque Galgala será levada cativa, Betel ficará reduzida a nada. Buscai o Senhor e vive, não suceda que arda a casa de José como um fogo, e que abrase a Betel, e que não haja quem o apague. Vós que converteis em absinte os juízos e abandonais a justiça sobre a terra, buscai aquele que criou a estrela da Ursa e a estrela do Orião, que toca amanhã entre as trevas e muda em noite e dia, o que chama as águas do mar e os derrama sobre a face da terra. Seu nome é o Senhor, o que sorrindo se derriba ao robusto e entrega ao saque o poderoso. Eles aborrecem ao que repreendia na porta e abominaram os que falavam em perfeição. Por isso, pelo motivo de que vós despojáveis ao pobre, que tiráveis ao melhor que tinha, edificareis as casas de pedra de silharia. Porém, não habitareis nelas. Plantareis vinhas as mais excelentes, porém não bebereis vinhos delas. Porque eu conheço as vossas muitas maldades e os vossos fortes pecados, inimigos dos justos, que aceitai dádivas e oprimis os pobres na porta. Por isso o prudente se calará naquele tempo, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. O Senhor Deus dos exércitos será convosco, como vós dissestes. Aborrecei o mal e amai o bem, restabelecei na porta a justiça. A ver o acaso do Senhor Deus dos exércitos se compadece das relíquias de José. Por cuja causa, isto diz o Senhor dos exércitos, o soberano do dominador, por todas as ruas soarão os gritos, e em todos os lugares de fora se ouvirá dizer: ai, eles chamarão para este luto os lavradores, para este pranto os que sabem carpir, e em todas as vinhas será pranto, porque eu lhe dei passar pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que o desejai vós? Este dia do Senhor será para vós um dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante de um leão e ele saísse ao encontro um urso, ou como se tendo entrado em casa, segurando-se com sua mão à parede, mordesse então uma cobra. Que será, pois, o dia, Senhor, senão um dia de trevas e não de claridade? E que haverá nele, senão a escuridade e não luz? Eu aborreço e tenho rejeitado as vossas festas, e não receberei o cheiro dos vossos ajuntamentos. Porque se vós me oferecerdes os vossos holocaustos e os vossos presentes, eu não aceitarei. Eu não porei os olhos no sacrifício das vossas pingues que me oferecerdes em cumprimento dos vossos votos. Aparta de mim o estrépito dos seus cânticos, nem eu ouvirei áreas de cantares ao som da tua lira, e os meus juízos se darão a ver contra vós, como uma água que transborda a minha justiça, como uma impetuosa torrente. Porventura, ó casa de Israel, ofereceste-me vós algumas hóstias e sacrifícios no deserto, onde estivestes 40 anos? Vós sim levantastes o tabernáculo ao vosso Moloque, e a imagem dos vossos ídolos, o astro do vosso Deus, coisas que vós fizestes por vossas mãos. Eu, pois, vos farei transportar para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Contra a falsa segurança dos gozadores. Capítulo 6. Ai de vós, os que viveis em Sião, na afluência de todas as coisas, e que pondes a vossa confiança no monte de Samaria, grandes que sois os chefes dos povos, que entrais pessoalmente na casa de Israel. Passai a Calane e contemplai aí, dai grande emate. Descei a Jete, na terra dos palestinos, e aos mais formosos reinos que dependem dessas cidades. Vede se os seus termos são os mais largos que os vossos termos, vós que estáis reservados para o dia mau e que estáis a chegar ao sólido da iniquidade, que dormis em leitos de marfim e vos divertis nos vossos leitos, e comei o melhor cordeiro do rebanho, os melhores novilhos no meio da manada, que cantais ao som do saltério, creram ter instrumento de música assim como Davi, os que bebiam vinho a copos cheios e se juntavam com o óleo mais precioso, e nada doíam da aflição de José. Por isso esses homens sairão agora, na frente dos que forem cativos, e cessará a mancomunação dos folgazões. O Senhor Deus jurou por sua vida
o Senhor Deus jurou por sua vida. O Senhor Deus dos exércitos diz: eu detesto a soberba de Jacó e aborreço as suas casas. Entregarei a cidade com seus habitadores. Porque se numa casa ficarem 10 homens, também esses mesmos morrerão. E o seu mais próximo parente o tomará a queimá-lo para levar à casa dos ossos. E dirá o que está no mais interior da casa: porventura está ainda algum contigo? E responderá: não está nenhum. Então lhe dirá ele: cala-te, então lembres do nome do Senhor. Porque eis aí o Senhor dará suas ordens e ferirá com ruínas a casa maior e com rasgaduras a casa menor. Acaso podem os cavalos correr através dos rochedos, ou pode-se lavrar a terra com búfalos? O que vós mesmos fizestes, porque convertestes em amargura os juízos, em absinte o fruto da justiça? Vós que pondes a vossa alegria no nada e que dizeis: não é assim, por nossa própria fortaleza nos termos nós feito formidáveis? Pois achei, casa de Israel, diz o Senhor Deus dos exércitos, que eu vou suscitar sobre vós uma gente, e ela vos reduzirá em pó, desde a entrada de Emate até a torrente do deserto. Capítulo 3. 5 visões. Primeira visão. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis aqui, capítulo 7. Isso me mostrou o Senhor Deus, e eis aqui apareceu uma nuvem de gafanhotos. O Criador formou quando a chuva seródia da primavera começava a fazer a brotar a erva, e eis que a chuva tardia fazia arrebentar a segunda, depois da primeira ter sido cegada pelo rei. E aconteceu isso, quando o gafanhoto tinha acabado de comer a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, tem misericórdia, e te peço, quem poderá restabelecer a Jacó depois de estar reduzida a tão pouco? Teve o Senhor compaixão disso. Não há de acontecer tal, diz o Senhor. Segunda visão. Isso me mostrou ainda o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamava o fogo para exercer as suas vinganças. Este fogo devorou um grande abismo e consumiu ao mesmo tempo uma parte da terra. Então disse eu: Senhor Deus, aplaca-te, eu rogo. Quem poderá restabelecer a Jacó depois dele estar reduzida a tão pouco? O Senhor se compadeceu disto, pois também isso não há de acontecer, diz o Senhor Deus. Terceira visão. O Senhor me mostrou ainda outra visão, e vi que o Senhor estava em cima de um muro rebocado, e tinha na sua mão uma trolha de pedreiro. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu lhe respondi: uma trolha de pedreiro. Então disse o Senhor: eis aqui estou eu, que não me servirei mais de uma trolha no meu povo de Israel. No meio do meu povo de Israel. Eu não lhe rebocarei os muros, porém os altos consagrados aos ídolos serão destruídos, e esses altos que Israel pretende serem santos serão derrubados, e eu mancharei a espada feita contra a casa de Jeroboão. Expulsão de Amós por Amazias. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou mensageiros a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós se rebelou contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todos os seus discursos, porque isso, diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel será levado cativo para fora de seu país. Depois disse Amazias a Amós: sai daqui, homem de visões, foge para a terra de Judá, e come lá o teu pão, e ali profetizarás. Mas não te aconteça mais profetizar em Betel, porque aqui há a região do rei e o assento do seu estado. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, mas eu sou um pastor de gado que colhe as vagas dos incômodos para me sustentar delas. E o Senhor pegou de mim, quando andava atrás do meu rebanho. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Ouve, pois, agora a palavra do Senhor. Tu me dizes: não te metas a profetizar em Israel, nem a predizer infortúnios à casa do ídolo. Por esta causa, diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e as tuas filhas cairão mortos à espada, e a tua terra será repartida a cordel. Tu morrerás numa terra poluta, e Israel será levado cativo fora de seu país. Quarta visão. O Senhor Deus me mostrou ainda outra visão, e eis que era um caibo de alcançar as frutas das árvores. E o Senhor me disse: quem vês tu, Amós? E eu respondi: um caibo de alcançar as frutas das árvores. E o Senhor me disse: acabou de chegar o tempo. Esse é o capítulo 8, viu? Acabou, eu disparo, tem hora. Vou voltar. Quarta visão, capítulo 8. O Senhor Deus me mostrou ainda outra visão, e eis que era um caibo de lançar as frutas das árvores. E o Senhor me disse: quem vês tu, Amós? E eu respondi: um caibo de alcançar as frutas das árvores. E o Senhor me disse: acabou de chegar o tempo da ruína do meu povo de Israel. Assim eu não lhe passarei pelas suas faltas. Naquele dia, diz o Senhor Deus, rangerão também as colcheiras no templo. Muitos morrerão em toda parte, reinará um horror silencioso. Um horroroso silêncio. Que nome que a gente dá pra isso, né? Quando...
Ouvi isto, vós que pisais os pobres e fazeis proceder os indigentes da terra, dizendo: quando passará o mês e venderemos as nossas mercadorias e o sábado para abrirmos os celeiros, para diminuirmos a medida e aumentarmos os ciclos, e servirmos nos balsas de balanças falsas, para nos fazermos senhores dos necessitados com a vossa prata, e dos vossos pobres um par de sandálias, para lhes vendermos até as cascas do nosso trigo? O Senhor pronunciou este juramento contra a soberba de Jacó. Eu juro que não me esquecerei jamais de todas as obras deles. Acaso depois disso não se comoverá a terra e não chorará todo o seu habitante? E sairão todos como um rio grande, serão arrojados e correrão como o rio do Egito? E acontecerá isso naquele dia, diz o Senhor Deus: o sol se porá ao meio-dia, eu farei cobrir a terra de trevas no dia da luz, e converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em pranto, e porei sobre as vossas costas saco, e sobre todas as vossas cabeças rapadura, e reduzirei a romper um pranto desfeito como se faz um filho único, e o seu fim a ser como um dia de amargura. Eis aqui vem os dias, diz o Senhor, e enviarei a fome sobre a terra, e não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eles se comoverão desde um mar até outro mar, e desde o Aquilão até o Oriente. Eles andarão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia desfalecerão a sede as virgens formosas, e também os mancebos, os que juram pelo delito de Samaria, e que dizem: ó Dan, viva teu Deus, e viva o caminho de Bersabé. E eles cairão e nunca mais se levantarão. Quinta visão. Capítulo 9. Eu vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e que disse: fere a colseira e abale-se a verga da porta, porque a avareza se acha na cabeça de todos. E eu matarei a espada até o último deles. Nenhum escapará. Eles fugirão e nenhum dos que fugir se salvará. E se eles descerem até o inferno, a minha mão os tirará de lá. E se subirem até os céus, arrancarei de lá. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, eu os irei buscar. E de lá os tirarei. E se eles se esconderem dos meus olhos no profundo do mar, eu passarei ali uma ordem a uma serpente, e ela os morderá. E se eles forem para o cativeiro, diante dos seus inimigos, eu passarei aí a ordem da espada, e ela os matará. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Doxologia. E assim diz o Senhor Deus dos exércitos, que toca a terra, e ela vai se secando. E todos os habitantes dela chorarão, e ela mesma subirá como todo o rio, e escorrerá como o rio do Egito. E o que fabrica no céu a sua subida, e o que fundou sobre a terra o seu feixinho, o que chama as águas do mar e as derramou sobre a face da terra, seu nome é o Senhor. Israel aos olhos de Deus. Acaso vós, ó filhos de Israel, diz o Senhor, não sois tais para comigo, como os filhos dos etíopes? Acaso não fiz eu sair de Israel da terra do Egito, e aos palestinos da Capadócia e os sírios de Cirene? Eis aí que os olhos do Senhor Deus, estão abertos sobre o reino que peca, e eu o exterminarei da face da terra. Todavia eu não destruirei inteiramente a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eu vou dar as minhas ordens, e eu farei que a casa de Israel seja agitada entre todas as nações, como o trigo se sacode no crivo, e não cairá na terra uma só pedrinha. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: não se avizinhará nem virá sobre nós o mal. Promessa de restauração. Naquele dia levantarei eu o tabernáculo de Davi, que caiu, e repararei as aberturas dos seus muros, restaurarei o que se tinha arruinado e reedificarei tudo isso como nos dias antigos, para que eles possuam o resto da Idumeia e todas as nações, pois que eles foram chamados no meu nome, diz o Senhor, que é o que faz essas coisas. Eis aqui vem os dias, diz o Senhor, e o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que semeia o grão, e os montes destilarão doçura, e todos os outeiros serão cultivados. E levantarei o cativeiro do meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades desertas e as habitarão. Plantarão vinhas e lhes beberão o vinho. Farão jardins e comer-lhes-ão o fruto. Plantá-los-ei no seu país, e eu não os tornarei mais a arrancar a sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus.